E hoje eu vou trazer para vocês a minha resenha do livro As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Bom, sobre o autor, brevemente, ele é um psicólogo mais respeitado nos estudos da influência e da persuasão. Tem doutorado pela Universidade da Carolina do Norte e pós-doutorado pela Universidade de Colômbia. Atualmente é professor emérito de Psicologia e Marketing da Universidade Estadual do Arizona. Trata-se de uma leitura muito agradável, uma leitura fluente, uma leitura fácil. Então, pode-se dizer que é um livro para quem gosta de leituras objetivas. Aquele tipo de leitura que a pessoa não precisa ficar quebrando muito a cabeça, ficar parando e pesquisando vocabulário e fazendo interconexões com outras obras e tentando decifrar o que o autor está passando por trás daquelas palavras, né? Qual é a mensagem implícita no texto. Não. Esse livro é um livro muito fácil de ler, muito fácil de assimilar o conhecimento, né? Então, isso por quê? Porque o autor ele vai ser muito objetivo no que ele se propõe a fazer. Ele vai analisar 6 armas de persuasão, 6 estratégias de influência. Quais são elas? Ele mesmo enumera aqui na contracapa, né? Reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e a escassez. Sendo que essa arma da escassez, esse gatilho mental, talvez seja uma das mais fortes dessas 6 elencadas aqui. Mas o que são gatilhos mentais, né? É interessante observar esse ponto, é um ponto que me chamou muita atenção. São mecanismos inconscientes de tomadas de decisões. O autor fala que os animais também possuem isso e ele dá vários exemplos disso aí entre várias espécies de animais, né? Mas que o ser humano, dada a evolução da sociedade, a evolução do conhecimento, a evolução das informações, a complexidade dos dias atuais, né, a usar esses gatilhos mentais se tornou um pouco perigoso. Embora eles ajudem e sejam de grande valia, porque a gente não teria, ele dá até um exemplo aqui no final do livro, de uma pasta de dente. Né? No nosso dia a dia, a gente não tem tempo nem condições de ficar estudando a fundo e com afinco, né? Todas as características de todas as marcas das pastas de dentes para que a gente possa escolher uma e comprar aquela. Não, então a gente usa certos gatilhos mentais que é o gatilho da influência, né, de outras pessoas, da aprovação social, né, que é basicamente aquilo de seguir o fluxo. Né, qual dessas pastas de dentes as pessoas mais utilizam. Então, a tendência nossa é seguir o fluxo e então adquiri-la. Né? Ele vem falando que esses gatilhos mentais, na maioria das vezes, nos conduzem a boas escolhas. Só que o problema é quando entram profissionais de persuasão que estudam, ele usa muito esse termo, profissionais de persuasão que estudam muito isso, né, essas vulnerabilidades da mente e se utilizam disso aí para ganhos ou para tomada de decisões com objetivos muito específicos, que seja enriquecer ou conseguir algo, né, vendas. Ele aplica muito isso e mostra diversas vezes como essas armas de persuasão são utilizadas em vendas, né, das mais variadas espécies, ele mostra aqui imobiliárias, em venda de carros, no próprio comércio em si. Ele vai desmiuçar isso com uma certa profundidade. Mas é uma profundidade muito interessante de ser lida, porque não é cansativa. Ele usa exemplos bem conhecidos, exemplos que as pessoas, ao lerem o livro, vai logo se identificar, é isso mesmo. Eu lembro de uma situação em que eu vivi isso. E até mesmo ele traz cartas, né, correspondência de leitores que leram, por certo, outros volumes, né, outros volumes não, outras edições dessa mesma obra e que se identificaram com isso e mandaram correspondência para o autor
falando, né? Falando, nossa, eu li a sua obra e realmente aconteceu isso comigo em tal situação, né? Então o autor ele coloca muito isso daí. Então, na verdade, essas armas de persuasão são influências psicológicas sobre o que nos faz gostar de alguém. E por extensão, gostar de alguém envolve comprar o que aquela pessoa está propondo, envolve fazer o que aquela pessoa pede, envolve dar o consentimento para ela em muitas coisas, né? Não só em parte comercial, como em parte de negócios e até mesmo em relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos, né? Ah, e ele fala que essa questão dos atalhos, né? E ele vai trazendo diversas possibilidades aqui, né, que eu elenquei. É um livro realmente que eu separei diversos trechos dele, e como eu falei no meu vídeo anterior, né, esse aqui, 48 Leis do Poder, é o livro que eu vou deixar de escrivaninha, né, para que eu possa sempre consultar, tal como eu consulto as Escrituras Sagradas. Então, as partes mais relevantes desse livro, Armas da Persuasão, eu copiei e transcrevi para o outro livro, dentro do capítulo que ele aborda mais ou menos o mesmo tema, né? Então, só complementando aqui, né, segundo as palavras do autor, esses dispositivos de persuasão não são tão fortes a ponto de funcionar em todos os casos. Aí é um ponto interessante, né? Eles são eficazes, eles são bem notórios, eles são inconscientes, mas eles não podem ser tidos como regras que vão funcionar a todo momento, com todas as pessoas, em todas as situações. Não, né? Nenhuma das armas de influências apresentadas nesse livro possui tamanho poder, mas são dispositivos confiáveis de persuasão. Então, eu acho que com essa citação dá para a gente encerrar o vídeo. Ele traz aqui 6 armas de persuasão simples, objetivas, que ele considera as mais eficazes, né? Porém, que isso não é exato. Isso não vai proporcionar o mesmo resultado com todas as pessoas em todas as situações. E aí tem um outro local aqui do livro, outra página, né, que o autor fala que quanto mais estratégias a gente tiver para lidar com N situações que vão se apresentar no nosso dia a dia, melhor. Porque às vezes uma dessas aqui não dá, mas uma variante dessa situação, uma variante dessa arma de persuasão, desse gatilho mental, pode funcionar. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais domínio sobre a estratégia de persuasão a gente tiver, tanto para lidar com essas situações, no sentido de você utilizá-las ao seu favor, como se defender desses profissionais que buscam lucro, né, a detrimento, em detrimento de qualquer coisa, em benefício próprio e até, de certa forma, em malefício daquele a qual ele objetiva, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Então, se vocês gostaram dessa resenha, dessa análise, deixem o like, deixem o comentário de vocês, deixem sugestões de leitura, vamos crescer sempre juntos no conhecimento e divulgue o canal, para que a gente possa sempre estar evoluindo, sempre estar melhorando a qualidade do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Obrigado, pessoal.